Fala, gente! Estamos aqui para mais um conteúdo esportivo para você e tem muita coisa para a gente conversar. Classificação do Central, classificação do Santa Cruz, o Sport que volta a campo, reestreia na temporada na próxima quarta-feira e o Náutico que acabou empatando em casa com o Floresta. Retrô, hein? O Retrô perdeu mais uma, tá lá na zona de rebaixamento. Muito assunto para a gente conversar aqui e, claro, as polêmicas da SAF continuam. Vamos lá! Antes, o convite para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o seu like, o joinha, né? O gostei, para a gente impulsionar esse canal, né? Vamos lá, galera, a gente agradece muito aí sempre a sua participação. Ativa o sininho também para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo aqui do Rembrandt TV. E não esquece de acompanhar e curtir também o Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. Tem muita história bacana aí à sua disposição no canal. A mais recente história é de Carlinhos Bala, tá muito massa, viu? Vale a pena, eu garanto para você. Mas vamos lá, vamos falar desse Santa Cruz classificado com 3 rodadas de antecedência aí para a fase de mata-mata, né? O primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. O Santa empatou com o América lá em Natal, na Arena das Dunas. Foi aquele típico jogo de Série D. Não tem como esconder, né? Vamos combinar. Não foi um jogo tecnicamente bom, longe disso, muito longe disso. O Santa acabou sofrendo uma pressão, uma imposição do América, né, jogando em casa, precisando do resultado, poderia inclusive ter assumido a liderança do campeonato caso conseguisse essa vitória, brigaria lá com o Central de Caruaru, mas ficou no 0-0. Havia uma expectativa de quem seria o goleiro titular para o jogo contra o América em Natal. Até o técnico Marcelo Cabo, né, deixou no ar essa possibilidade de uma troca no gol, porque Felipe Alves falhou algumas vezes no campeonato, inclusive no jogo contra o Central, que o Santa Cruz perdeu no Arruda por 1-0, então ficou aquela expectativa, será que ele vai dar uma nova chance para o Rock Kennedy? Mas não, ele manteve o Felipe Alves, e Felipe Alves, quando foi exigido nesta partida, fez bem a parte dele, né? Garantiu esse 0-0 para o Santa. O Santa quase não teve oportunidade também no jogo. Foi um jogo tecnicamente fraco, mas o Santa, com esse empate e com a vitória do Central sobre o Santa Cruz do Rio Grande do Norte em Caruaru, o Santa garantiu a classificação, né? Dá um respiro. Havia uma ansiedade muito grande, né, para o Santa Cruz garantir logo essa classificação, foi o que aconteceu. O Santa chegou a 23 pontos, pontuação igual à do Central. A vitória do Central também foi muito importante. A Patativa também se garantiu antecipadamente na primeira fase de mata-mata aí da Série D do Campeonato Brasileiro. O Central também chegou aos 23 pontos. Neste momento, a vantagem do Santa Cruz é no saldo de gols, 9 de saldo do Santa Cruz contra 8 do Central. Mas que legal, né, que os dois times pernambucanos estão classificados, garantiram essa classificação e vamos ver aí se eles seguem até o final do campeonato e conseguem terminar entre os 4 mais bem classificados e conseguem esse tão sonhado acesso, né, para os dois times. E o Central, que foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano de forma surpreendente, fez também aí uma boa campanha na primeira fase e garantiu a classificação. Agora o que eles precisam é tentar manter aí as posições, né? Brigar pela liderança, Santa Cruz e Central lá. O Santa é primeiro, o Central é segundo neste momento, mas tem o América com 20 pontos também aí que pode de alguma forma aí atrapalhar a caminhada de Santa Cruz e Central, de terminar na frente dos dois times pernambucanos, mas só dependem deles, né? Os times pernambucanos, o Central inclusive tem um confronto direto contra o América na próxima rodada e o Santa Cruz recebe o Santa Cruz do RN no próximo fim de semana. O Ferroviário do Ceará é o 4º colocado com 14 pontos, o próprio Santa Cruz do Rio Grande do Norte ainda tem chance de classificação, o Souza da Paraíba que tem 11, diria que até o 13, né, também, que é o 7º colocado com 10 pontos. Já ficou mais distante o Horizonte, mas matematicamente ainda está na briga, porque restam 9 pontos ainda em disputa. Mas o importante aqui é que Santa Cruz e Central já se garantiram na próxima fase. Importante também é que eles possam terminar bem essa primeira fase, para que tenham vantagem no jogo contra o seu adversário do mata-mata, né? O Santa Cruz e o Central vão enfrentar times que fizeram campanhas inferiores
e aí eles vão ter a vantagem, evidentemente, terminando aí nas primeiras posições, de decidir em casa. Bacana isso. Olha só, sobre SAF, né? A polêmica continua. O Thiago Galhardo deu uma entrevista aos repórteres pernambucanos que estavam lá. Eu ouvi o João Vitor Amorim, ouvi também um repórter da CBN, me escapou agora o nome, me desculpe lá, não sei se foi o Tarsis Michel ou se foi o Ricardo Luiz, enfim. Mas eles ouviram o Thiago Galhardo e o Thiago Galhardo falou, pergunta inclusive do João Vitor, né, sobre esse momento de Santa, questão de salários atrasados. E ele disse que, porque eu lembro que eu tive como presidente do Santa Cruz há 10 dias e ele estava lá comunicando à imprensa numa conversa que reuniu alguns jornalistas e radialistas com 2 dos investidores da SAF. Eles estavam detalhando alguns pontos importantes da SAF e aí o presidente Bruno Rodrigues estava dizendo naquele momento que estava pagando os salários que estavam atrasados por alguns dias. Então, o time estava, inclusive, indo para o jogo contra o Central, jogo que o Santa foi derrotado no Arruda, com os salários pagos. E eu não entendi porque o Thiago Galhardo disse que falou-se também disso, né, de salário atrasado, mas ele disse que há muita transparência e que o presidente Bruno Rodrigues já combinou um dia, uma data para fazer esse pagamento. Talvez nem todos tenham recebido, Thiago Galhardo especialmente aí, que é um dos salários, acredito que o salário mais alto desse time do Santa Cruz, desse elenco, junto com o Felipe Alves, talvez na questão deles aí haja um atraso, mas pelo que ele mesmo disse, isso não é problema, porque está havendo transparência e já tem uma data combinada para acontecer esse pagamento, tá bom? Então é isso. E continuam as polêmicas, aquela reunião que os investidores iriam convidar os tricolores que quisessem saber alguns detalhes, reunião de 2 dias, passando por 8 temas, seriam reuniões temáticas para explicar ponto a ponto sobre a SAF. Não tivemos informação se ela aconteceu ou se ainda vai acontecer, porque me disseram o Irã Barbosa e o Marcos Bittar, 2 dos investidores, que estariam todos os investidores no Recife para conversar com os tricolores e mais alguns advogados dos investidores para detalhar as informações da SAF do Santa Cruz. E teve a polêmica da semana, né, com o desembargador Bartolomeu Bueno, que anunciou que renunciaria à presidência do Conselho Fiscal, mas depois foi convencido, segundo ele, pelo próprio Bruno Rodrigues, por outros tricolores, conselheiros também da Comissão Fiscal do Santa Cruz, mas ele disse que vai renunciar, é irrevogável essa decisão dele, mas adiou a pedido desses tricolores, entre eles o presidente Bruno Rodrigues, para que o processo possa caminhar aí da SAF do Santa Cruz. O ponto-chave, né, como a gente tem falado aí, é a questão do Arruda, a cessão em definitivo para os investidores. Uma cessão inicial de 50 anos, prorrogável por mais 50 anos. Bartolomeu Bueno é contrário a esse período, ele diminuiria para 35, ele sugere diminuição para 35 e para renovar por mais 35 anos, mas tem a questão da cessão em definitivo, e ele explicou que o Arruda não pode ser cedido em definitivo para uma empresa, no caso a SAF, né, a Cobra Coral Participações S.A., porque tem uma história de o terreno ter sido concedido, né, cedido pela Prefeitura ao Santa Cruz, e com esse impeditivo, né, o Santa Cruz não poderia repassar o estádio do Arruda, porque ele está localizado num terreno que foi doado pela Prefeitura. Aí teria que ser constituída uma lei, passar para a Câmara de Vereadores, criar essa lei, voltar para a Prefeitura, para o prefeito sancionar a lei, enfim, essa dificuldade que o Santa Cruz está encontrando aí. Mas tem muita gente fazendo campanha a favor e alguns que estão contrários à SAF. O Thiago Galhardo, inclusive, falou, né, a respeito disso, disse que deixem o Santa Cruz ser feliz. Ele faz campanha também aí a favor da SAF, até porque foi uma das questões que o fizeram vir ao Arruda, né, jogar pelo Santa Cruz, esse projeto que foi apresentado de SAF ao Thiago Galhardo. Nós vamos acompanhar. Santa, nesse momento, comemora essa classificação antecipada, Santa Cruz e Central, essa classificação antecipada para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar aqui da Série C. O Náutico empatou com o Floresta em casa, né, nos aflitos. Depois de uma boa vitória contra o Tombense no interior de Minas Gerais, o torcedor se animou, né, gerou aquela esperança de que o time pudesse, mais uma vez, dar um salto na tabela. Bom, nesse momento que estamos falando aqui, o Náutico ainda está relativamente bem posicionado,
está ocupando ali uma das vagas do G8, né, que é a vaga importante que garante classificação para a segunda fase, já que o Náutico nas 2 últimas temporadas não passou sequer da primeira fase. Então, nesse momento que a gente está aqui fazendo esse vídeo para você, o Náutico está aparecendo aqui em 5º lugar, de olho no jogo do Brusque com o Figueirense, que está rolando. De repente, a hora que você está assistindo a esse vídeo, já pode ter terminado, pode ter feito alguma mudança, mas se for uma mudança, é apenas uma mudança de uma casa, né, de uma posição para o Náutico sair de 5º para 6º lugar. Mas neste momento aqui que a gente está gravando, o Náutico está na 5ª posição. Era jogo para vencer, mas o Náutico não foi bem tecnicamente, até explicou o Guilherme dos Anjos, o auxiliar do Hélio, que foi para a entrevista coletiva de ontem. Ele não gostou, o desempenho do time ficou aquém do que se esperava. E o Náutico joga fora de casa a próxima rodada contra o Figueirense. O Retrô perdeu 2-0 e o Retrô, amigos e amigas, está em último lugar. Tem 8 pontos, tem 2 pontos aí de diferença para o 16º colocado, né? Neste momento aqui, o Itabaiana. Mas é o último lugar e aí a gente sabe que a confiança ela acaba caindo, né? E o Retrô está em último lugar na Série C do Campeonato Brasileiro, em situação complicada. Agora o Sport volta a campo quarta-feira, né? Vai voltar a jogar oficialmente na temporada, sob o comando agora de Daniel Paulista, que teve tempo aí, 1 mês praticamente, para trabalhar, para fazer essa intertemporada, mas teve poucas peças que chegaram para ele, né? Ele vai ter nessa retomada da temporada poucas mudanças. Gabriel Vasconcelos, que estava na reserva do Vitória, Pedro Augusto, que foi liberado pelo Fortaleza, que não interessava ao Fortaleza, e o Kevson, lateral do Santos, que jogou muito pouco, jogador que veio da base do Santos. E é uma aposta, né? Já que o Sport liberou Dalbert, né? Essa semana liberou Antônio Carlos, Lucas Cunha, Dalbert, como falei, Tite Ortiz, né, que chegou para treinar e foi barrado no CT, já que tem 1 hora para esses jogadores que foram afastados, então ele não estava naquele horário programado e foi proibido de acessar o CT do Sport Clube do Recife, né? Alguns jogadores que acabaram liberados. Duqueiroz, que fez vários jogos como titular no time do Sport, também foi dispensado. Falou-se aí na possibilidade de saída do Fabrício Domingues, o Cerro Porteño teria mostrado interesse, mas aí tem uma questão de grana também envolvida. Então são aspectos importantes aí que devem ser avaliados, né, pelo Sport para a sequência da temporada. Gente, é isso. Quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação, né, a sua audiência, o carinho aí pelos nossos vídeos, pelo nosso conteúdo que a gente tem trazido aqui para vocês. Muito obrigado. Se inscreve no canal, espalha para a galera que a gente está aqui com o canal esportivo. Tem muita gente ainda que não sabe, né? Vamos lá, vamos espalhar aí essa informação que é legal, que é bacana e estamos juntos. Se inscreve no canal, deixa o like, o gostei, que é bom para impulsionar o canal. É importante, né? É vital para o nosso canal também, para todos os canais que você acompanha. Ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo. E claro, acompanhe, aprecie o Rembrandtcast, tem muita história legal, é o podcast das melhores histórias. Carlinhos Bala tá aí, é o mais recente e tá muito bom, tá muito legal também. Forte abraço para você e vamos lá, em breve a gente volta aqui com mais conteúdo.